pessoal, hoje aqui, né, nós estamos iniciando novamente, né, o nosso programa. É um podcast, acontece no IFE Campus Centro. É um programa, né, que a gente vai exibir na TV Câmara, falando sobre as nossas ações aqui no Campus Centro, para que toda a sociedade possa conhecer o que a gente faz, o que o IFE Campus Centro faz, o que o IFE Campus Centro, né, produz para a nossa sociedade. E para isso, hoje no nosso programa, nós estamos aqui com dois convidados. Nós temos aqui a nossa professora Alice Boter. Obrigada pelo convite. Obrigado, Alice. E o nosso aluno da engenharia de controle e automação. Controle e automação, o Carlos Henrique, que é meu xará. Isso. Então, são duas pessoas que hoje estão à frente de um projeto muito interessante que nós temos aqui, que é o Barco Solar. Né? Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre esse projeto muito interessante que é desenvolvido aqui, né, no nosso campus. A professora Alice é a coordenadora do projeto e o Carlos Henrique, o capitão da equipe. Né? Primeiramente, eu gostaria de saber, né, não sei se da professora, né, ou os dois juntos aí, né, como é que surgiu essa ideia de fazer, né, de construir? De onde veio essa ideia? Essa ideia veio também de professores colaboradores daqui do campus, o professor Walter Salles, que trouxe esse projeto que já existia dentro como um desafio solar brasileiro, né, o DSB Brasil, com a participação de muitas outras universidades e instituições de ensino. E esse projeto participamos como equipe observadora, que é um modelo de atividade na qual a gente participa colaborando e observando como é o desafio. E mais tarde a gente resolveu participar como equipe, né? Formando uma equipe aqui com alunos de diversos cursos. Então hoje em dia a gente tem atualmente pessoal da engenharia mecânica, o pessoal da engenharia mecânica, da arquitetura, da engenharia elétrica, curso técnico também, os cursos técnicos tanto em mecânica, elétrica, automação. E vamos participar esse ano do DSB em Niterói, do dia 29 de julho até 6 de agosto. Então, dentro dessa... Deixa eu só cortar um pouquinho que a gente vai querendo entender, né? Sim. Da mesma forma que a gente vai passar para quem assistiu o programa, vai querer entender. Na verdade, o professor Walter, ele sempre teve um trabalho voltado para energias alternativas, é isso? Sim. Então, entendendo a ele, essa ideia de formar essa equipe provavelmente veio de trabalhar também a questão da energia alternativa, renovável, porque, na verdade, um projeto ele é de um barco movido a energia solar. Né? Então, mas assim, como, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Como a Fórmula 1 ela existe, onde, né, toda a tecnologia é desenvolvida e testada, e essa tecnologia depois ela é transferida para os automóveis, o DSB, que é Desafio Solar Brasileiro, é uma competição, tipo, vamos botar parecido com a Fórmula 1, onde vocês têm equipes, não é isso? Isso. E vocês constroem o barco, colocam e vão competir. E nessas competições, né, vocês acabam desenvolvendo tecnologias novas que futuramente podem ser aplicados aos barcos, de repente, de pesca, e não é outros isso? tipos de transporte também, né? Ah, tá. A embarcação é um modelo, né, de desenvolvimento de tecnologia em energia solar, em energia alternativa e limpa.
A gente pode destacar, né, que o DSB já vem sido desenvolvido, né, há anos. Aqui a gente teve, o Walter me convidou, né, eu sou da área de mecânica dos fluidos, e aí ele me convidou para trabalhar também, porque é uma área também afim. Sim. E hoje eu desenvolvo como coordenadora da equipe, mas a gente conta também com um colegiado, né, participando desse processo junto com os alunos, né, de informação. É importante destacar que a gente tem uma equipe muito maior do que está ali em trabalho, né? A gente conta com vários colaboradores e esse projeto hoje em dia ele é amparado pela Bolsa FAPERJ, pela FAPERJ. Então a gente recebe esse fundo da FAPERJ e também alguns patrocinadores, né, que estão no Desafio Solar Brasil, como a ANEEL, e entre outros. Hoje a equipe está bem grande. A gente vai para a competição, provavelmente não com todo mundo, mas com uma boa parte da equipe. Não, então, deixa eu só para as pessoas entenderem. Então, já tem uma competição marcada, é isso? Isso. A gente tem uma etapa nacional agora, no final de julho, dia 29 de julho até 6 de agosto. E daí vem equipes de todo o Brasil. A maioria são da região sudeste, mas hoje tem 16 equipes participantes hoje como equipes competidoras e mais 6 como observadores para essa etapa. Futuramente deve ter outras etapas já, a organização já está se organizando para isso. E essa etapa vai ser aonde? Essa vai ser em Caraí, lá em Niterói. Niterói, pertinho, Rio. Quem quiser, né, ir lá, né, prestigiar, né. Tá bom. E a nossa equipe hoje, falando mais do lado mais como aluno, a gente sempre teve muita liberdade aí pela nossa coordenadora da gente sempre trazer novas ideias. Sim. Ela sempre embarcou nas nossas ideias, mesmo que a gente tenha certas dificuldades, algumas coisas a gente tenta se ajustar, mas ela sempre deu essa abertura para a gente trazer as nossas ideias, que a gente trazia da aula, queria implementar alguma coisa no barco, tá? O barco hoje ele tem, para especificar um pouco como é que é o nosso barco, hoje ele tem 6 metros, que é a norma da competição, 6 metros de comprimento, por 1,5 mais ou menos de largura. Vai mudando conforme o casco. A gente usa um casco que é o casco Gabriela, e a competição também tem outros tipos de casco, não é só um tipo de casco, que tem um catamarã e o pessoal está tentando trazer uma nova ideia que é do lado exterior, tá? E voltando mais para o lado dos alunos, a gente se divide muito parecido como se funciona uma empresa. A gente tem os setores da mecânica, elétrica, eletrônica, gestão, que é muito mais parte como se fosse um RH, marketing e uma categoria de pilotos criada recentemente, que é mais para o pessoal ter um estudo mais de maré, vento, condicionamento físico, natação, que a gente tem que ter mesmo para a competição. E a gente teve nossa primeira competição, a última, que foi no ano passado, 2022, que coincidiu também de ser em Niterói, lá em Charitas. Foi a nossa primeira competição, a gente estava testando a primeira vez o barco, mesmo em competição, e a gente pôde ficar lá em terceiro lugar. A gente concorreu pelo pódio a gente teve um problema na última prova, onde o nosso barco ele não ligou, devido a um problema técnico, e de várias outras provas a gente acabou tendo um probleminha com o nosso controlador do barco, o nosso acelerador, digamos assim. E como aluno, assim, o aprendizado que a gente tem ali é muito gratificante. A gente pode ter uma noção de como é o mercado de trabalho, ter uma experiência. A gente tenta trazer experiência de ordem de serviço, que se tem muito na área empresarial. Essa dinâmica de sempre ter reuniões de melhoria, uma reunião como se fosse um setor de qualidade. A gente está com um problema tal no painel, tal componente, tal componente está enferrujando, tal oxidando muito rápido, e a gente tenta trabalhar em soluções. Como se fosse uma empresa mesmo de engenharia, a gente tem isso lá, e a gente tenta trazer.
tá? E uma experiência também de liderança e trabalho em equipe. É difícil você trabalhar com várias pessoas, são muitas ideias diferentes. No calor do momento da competição, algumas tomadas de decisões que podem determinar nosso desempenho na competição. Alguns momentos um pouco mais de estresse ali, mas a gente tem essa experiência e vai se aprimorando com isso. Então, nós aqui do Instituto Federal Fluminense, Campo Centro, né? É bom a gente até colocar para as pessoas que a gente não trabalha só o ensino. Nós trabalhamos o ensino, a pesquisa e a extensão. E somos uma escola de educação profissional, onde você está preparando os nossos alunos para ele ingressar no mundo do trabalho. Então eu vejo aí o projeto, essas equipes, né? Nós temos várias equipes aqui, e nos próximos programas nós vamos trazer também as outras equipes. Essa é a equipe 7 capitães, né, que trabalha com o barco movido à energia solar. E aí a gente está conversando aqui, mas, eu me lembro que no começo foi muito difícil essa equipe, porque, como já falei, né, como uma Fórmula 1 tem várias exigências na construção da Fórmula 1, na construção do carro, tem várias exigências, como peso, tamanho, né, altura do solo, né, a gente sempre ouve falar nisso. E o barco também tem várias exigências. E que essas exigências, na época, travaram um pouco, né, para que a equipe pudesse, né, já participar dessas competições. E é importante a gente falar aqui, né, o orçamento sempre foi um problema, né? Mas, e aí destacar também os alunos anteriores, né, que com toda essa dificuldade, eles se reinventaram. Reinventaram como? Como é que a gente vai comprar o barco? Não tem como comprar. Como é que nós vamos construir? Aí precisaria do molde, né, do barco. E aí os alunos se reinventaram, e aí a gente, né, deu aquele apoio que sempre teve dando a nossa gestão, de comprar o material, né? Ali se participou desse processo, né? Sim, sim. Comprar o material e... Ao invés da licitação, que era uma forma de viabilizar a compra do barco, como era também um projeto muito específico e a gente não encontrava isso no mercado, né? A gente optou por trazer um workshop dentro da instituição, uma época ainda aí saindo da pandemia, né, com os alunos muito desejosos por atividades, né, que complementassem o currículo. E aí a gente trouxe um workshop para dentro da instituição, para dentro do campus, que colaborou com a formação de todos os alunos na construção da embarcação, né? Inclusive com noções de engenharia naval, né? Eu lembrei, eu queria também falar um pouquinho dessa parte da extensão, né? De como é importante para a nossa região. A nossa região se destaca muito pela grande área de bacia que a gente tem, né? Os rios e a região alagada. E a embarcação solar, quer dizer, a gente poderia ter outros espaços de aplicação de energia solar em desenvolvimento e atuação. Mas a gente encontra na nossa região um espaço, um campo bem aberto, um campo rico para atuação, né? Para destacar a embarcação solar como um espaço de aprendizagem social, né, e coletiva. É uma aprendizagem coletiva quando a gente fala de extensão, né? Então, eu estou entendendo. Quando você está falando a questão da extensão, a gente vê se é isso. Me ajuda aí. Sim. Colocar em prática aquilo que a gente está desenvolvendo dentro da nossa instituição. É isso? Sim, mas também poder integrar isso à sociedade. Então, colocar em prática. Nós justamente, estamos desenvolvendo um barco que eu costumo dizer que não é um barco, é uma lancha, né? Sim. Porque eu participei como, né,
ouvinte lá, né? Eu vendo lá como torcedor, vamos dizer assim, Sim. lá em Niterói, na última competição, e eu fiquei impressionado com... A potência do motor. Você viu os outros barcos lá, eles andavam, né? Mas o barco daqui, né? O Gigante Vermelho, o barco tem o nome, né? Gigante Vermelho, a equipe tem o nome Sete Capitães, ele fazia espuma na água, né? Com uma lancha mesmo. Você vê no vídeo, dá para ver isso, né? A Perfeitamente. gente chegava ali às 7 nós, Então. com o banco de bateria cheio, a gente chegava a isso. Então, é um barco que tem assim, um potencial muito grande. Nesta competição, vocês tiraram, foi o terceiro lugar. No terceiro lugar, com Podia ter tirado o primeiro, né? Podia ter tirado o primeiro, probleminha porque no controle, a gente não conseguiu participar da última prova, então a gente não eram pontuou. 6 baterias, né? Duas vocês não pontuaram, 2 baterias. Uma foi um problema anterior, um acidente que a gente teve, que foi justamente o que deixou a gente de fora da última. Sim, Como o Tiller ele quebrou, a gente meio que perdeu o controle da embarcação, próximo de outra, a gente teve uma colisão. sim. Mas isso aí, assim, acontece. Foi a primeira competição de vocês, eu acho que o terceiro lugar foi uma vitória muito grande, né? Mas poderia até ter tirado o primeiro lugar Não, a gente vai tirar agora. Mas em Pela- relação ao trabalho de equipe, Isso. a embarcação que a gente tem atual, assim, é uma embarcação bem competitiva. E outra coisa que eu acho legal também nisso aí, nas equipes, é que ele acabou de falar, né, o Carlos aí. A situação desse aprendizado dos alunos, né? De ter várias coisas, não é só a competição, não é só a parte mecânica, não é só a parte elétrica, não é só. Tem toda uma parte envolvida, tem logística, tem, né, marketing. Isso. E aí, até aproveitando isso aí, né, a gente queria aí agradecer a Morumbi, que é uma parceira, né, de vocês, Uma parceira nossa. que doou um reboque Para nossa embarcação. para transporte do barco até o local de competição, não é isso? Isso. Foi muito bom essa doação, um negócio que ajudou bastante, então tem que agradecer. E eu acho que vocês também estão em busca de outros patrocinadores também, né? Como está chegando a nossa próxima competição, a gente buscou para trazer novos patrocinadores, novos apoiadores. Estamos em contato com algumas empresas já, eu não posso citar nomes porque não tem nada concreto. Sim, com certeza. Mas tá se encaminhando, acredito que a gente deve estar fechando já alguns patrocínios Então, aí na próxima semana. Se algumas empresas também, né, assistindo o nosso programa aí quiser, né, ajudar no patrocínio, a gente está aberto. Sim. Enfim, mas aí, Alice, a extensão, né? Pode falar mais um pouco aí da extensão. Esse projeto, ele é brasileiro, né? Ele é itinerante também. Então, ele acontece em diversos lugares no Brasil. Isso também propicia que nossos alunos possam conhecer mais a realidade desses espaços onde há competição. Também, além de ser itinerante, é um projeto que tem uma integração muito bacana com diversos outros alunos. Então, durante a competição, durante o evento, temos equipes de instituições e de cursos diferenciados, né? Então, esse espaço de integração é muito importante, né, para a formação de vocês. E é um espaço que também há essa prática, né, envolve a resolução de problemas. Então, eu lembro a primeira vez no ano passado, a primeira vez que a gente foi colocar a embarcação na água, e que a gente estava sem um suporte ali, e aí fomos pegar no braço a embarcação. Lembro disso. E aí a gente percebe que a gente não conseguiria colocar no carro e a gente tem que voltar, retornar com a embarcação. Só que a gente estava com poucas pessoas ali, né, segurando. E aí a gente chama todo mundo para participar junto. Eu lembro que o Pedrão, que é um dos professores hoje, faz o doutorado aqui na instituição, e é um dos professores da Instituição Federal Fluminense, e ele entra embaixo da embarcação, né, muito grande, forte, ele entra embaixo para segurar aquela embarcação, né, então envolve muito esse coração, né, de se fazer com o coração,
tem uma relação muito bonita entre as pessoas que participam desse projeto. Acrescentando algo da extensão, a gente buscou na nossa equipe levar um pouco da nossa cultura daqui, da nossa história da cidade. O nome da equipe vem do contexto inicial da cidade, né? Aqui foi desbravado por 7 navegadores, daí o nome 7 Capitães. E o nosso barco ele é chamado Gigante Vermelho em homenagem ao farol de São Tomé, que é conhecido como Gigante Vermelho. A gente sempre tenta levar nossos costumes, as nossas histórias aqui. Nossa cultura. Para cultura. E a gente tem muita troca lá. A gente conta, né, por que o nome da embarcação, o que a gente tem desenvolvido lá no nosso campus. E a gente vai se falando assim. E da integração, a gente até costuma dizer lá que antes do barco entrar na água, a gente é unido, a gente está todo mundo Sim. junto. A gente sempre quer que a embarcação ao lado participe da prova. É comum ver troca de informações, conhecimento, ferramentas. Às vezes alguém esqueceu a ferramenta no campus, a gente troca essa ferramenta para que possa... que a equipe possa ter essa embarcação na água. Então a gente só começa mesmo a torcer para o nosso barco quando o barco está na água. E daí a gente tem competição e tal. Então, a gente ter essa matéria que a gente está fazendo, essa entrevista, está sendo muito boa, esclarecedora, até para quem não conhece a equipe e não conhece o que se desenvolve dentro do Instituto Federal Fluminense Campus Centro. Né? Por isso que o nosso programa Acontece, nós vamos mostrar tudo o que acontece aqui, para que as pessoas fiquem informadas. Né? E aí a gente vai passar, né? Eu gostaria de mostrar a oficina de vocês, né? O local de trabalho, né? Onde está o barco, onde vocês estão desenvolvendo as atividades, que é importante que as pessoas vejam, né? Isso aí, ver, como você falou, né? Foi a professora Alice, existe um fomento orçamentário da FAPERJ, vocês participaram do edital, venceram o edital, ou seja, a FAPERJ entendeu que é importante, né, fomentar esse tipo de ação, porque é uma ação que leva o nome da instituição, porque vocês participam de uma competição a nível nacional. Então está lá o barco do Instituto Federal Fluminense Campus Centro, e é um projeto que ajuda os alunos no crescimento dele, no conhecimento, né, no trabalho em equipe, tudo isso que o nosso Carlos falou, né, como capitão da equipe. Eu tenho certeza que ele já é uma pessoa diferente quando entrou na equipe e agora, né, você cresce como pessoa, como ser humano, né, em todos os aspectos, vamos dizer assim. Tem a questão da extensão, né, que, como a nossa professora falou, e eu vejo assim, que para fechar, pegar essa tecnologia que está sendo desenvolvida de um barco movido a energia solar e levar em prol da sociedade externa. Não é só um barco do Instituto Federal Fluminense, né? Ele é um barco hoje, é o barco solar de Campos. Eu acho que é o único barco solar que a gente tem na cidade, no município de Campos. É bom falar isso. Então ele é um barco de Campos, para a sociedade de Campos, para essa comunidade. Sim. A gente, na oficina, a gente orienta aos alunos a receber as visitas e a comunidade. Nossos alunos também a oficina está aberta também para essa comunidade acadêmica fazer parte do nosso projeto, né? E eu agradeço muito a sua participação, diretor. Obrigado. A gente, nós como gestão, a gente temos por obrigação, né, apoiar todas essas iniciativas que a gente vê que é para crescimento do aluno, do professor, da sociedade em geral. Essa é a nossa visão como gestor, né? Mas olha só, então esse projeto, é bom a gente deixar, né, para ter tipo de informação, qualquer aluno pode participar, como é que é? Então, a gente tem as áreas que eu citei, e hoje, pelo nosso estatuto da equipe, a gente tem hoje todas as engenharias inclusas,
o curso de arquitetura e urbanismo e os cursos técnicos. Hoje são todos anexados. Esse Mas projeto de extensão ele não está curricularizado ainda. Sim. Ele não é oferecido pela coordenação do curso. Mas a gente abre edital todo ano, Isso que eu ia perguntar. Isso. fazendo chamada para um projeto de extensão. Então, atualmente ele não é curricular, mas ele está cadastrado, né, inscrito como projeto de extensão. Que a gente tem o apoio. Então eu sou aluno do IFE, desses cursos que o Carlos já falou, quero participar do projeto. Eu vou aguardar um edital, vocês elaborar o edital, me candidatar e esperar ser selecionado ou não. É isso. Isso. Aí, né, os alunos e a comunidade podem participar desses eventos, dessas Sim, práticas. Ok, eu acho que está bem assim explicado, né, o que é o projeto, as competições. Quem quiser participar da competição é aberto, né? Chega lá a participar como assistente, vamos dizer assim. Acho que é aberto, não teria problema nenhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui e vamos... Não acabou ainda o programa, vamos sair daqui e vamos conhecer a oficina, né? Onde vocês desenvolvem todo o trabalho. E lá a gente até conversa mais. As dúvidas. A embarcação está quase pronta para o próximo Desafio Solar Brasil. E podemos mostrar lá agora, né? Então vamos para lá?